Um fenômeno que todos nós conhecemos muito bem é a chuva e as variadas formas em que elas acontecem. De norte a sul, por todos os lugares do mundo, tempestades, garoas e até mesmo nevascas são situações que as pessoas enfrentam e se deparam por muitas vezes em suas vidas, seja com maior frequência na região amazônica, onde chover é algo tão natural quanto o pôr do sol, ou até mesmo nas raras, mas não impossíveis, chuvas do deserto e também nas geladas regiões polares. Contudo, por mais que você já tenha conhecido os 4 cantos do mundo, alguma vez você já se deparou com uma chuva de peixes? Isso mesmo que você escutou, peixes. Imagine você estar se preparando para sair de casa e, de repente, olhar para o céu e perceber que é necessário pegar aquele guarda-chuva na gaveta caso não queira ser atingido por um verdadeiro cardume. Apesar de isso parecer algo fantasioso como em um filme infantil onde hambúrgueres caem do céu, essa é uma preocupação real que os moradores de um estado mexicano chamado Tamaulipas precisam ter. Sim, nada de granizo, chuva ou neve. Simplesmente peixes caindo do céu. Apesar de essa ser uma ocasião que para muitos de nós poderia ser bastante estranha, as pessoas desses lugares parecem encarar o fenômeno de forma bem natural, e é claro que os gatos das ruas locais consideram que esta é a melhor chuva de suas vidas. Você possivelmente deve estar se questionando enquanto assiste a esse vídeo: como pode ser possível que peixes caiam do céu? Na verdade, apesar da situação parecer ir contra as leis da física, a explicação é até bastante simples e tranquila de explicar. Este fenômeno climático raríssimo acontece quando em uma determinada parte do oceano ocorre aquilo que muitos de nós conhecemos como trombas d'água. Combinando esse fenômeno assustador com a baixa pressão atmosférica e o vento extremamente agressivo que se assemelha a um furacão, os peixes menores que nadam pela superfície acabam sendo carregados da água diretamente para o céu. Depois de um tempo, esse mesmo vento forma um turbilhão que carrega cardumes inteiros de peixes em direção ao continente, e assim se inicia essa tempestade, no mínimo estranha. Apesar de esse fenômeno natural ser considerado bastante raro, ele acontece quase todos os anos em regiões como essa que foi estudada no exemplo. Para se ter ideia, uma outra chuva de peixes também aconteceu na Austrália em março do ano de 2016. Os habitantes da cidade em que essa outra chuva ocorreu ficaram muito surpresos ao se depararem com peixes em lugares onde não existem rios ou qualquer outro tipo de corpo de água em suas proximidades. Parece até algum tipo de piada que a mãe natureza fez com eles, não é mesmo? E olha que estamos falando da Austrália, uma ilha onde a maioria das pessoas sempre lembram de suas perigosas e assustadoras cobras, além dos morcegos gigantes e aranhas comedoras de passarinhos. Certamente muita gente já deixou de visitar esse maravilhoso país por causa dessas histórias, bem reais por sinal, de serpentes que saem pelos esgotos de shopping centers e cachorros que comem tubarões, assim como os famosos crocodilos que nadam nas praças e nas enxurradas dessas ruas. E por falar em aranhas, e dissessemos que além de peixes algumas chuvas de temido inseto acontecem por lá, você mudaria de ideia e compraria uma passagem direta para esse lugar? Calma, não precisa entrar em pânico. Você ficaria bem nessa situação que certamente é bem pior do que ver lindos peixinhos caindo do céu. As aranhas em questão dificilmente cairiam sobre suas cabeças, pois esse fenômeno foi observado somente uma vez em maio de 2015. Tais precipitações de nuvens de chuva feitas de água e aranhas aconteceram também no exótico país da Oceania. Na verdade, estamos falando mais especificamente de uma chuva que aconteceu em Goulburn, uma cidade de estado chamado Nova Gales do Sul. As pessoas, é claro, começaram a entrar em pânico. Foi como se de repente eles estivessem vivendo em verdadeiro filme de horror. Muitos desses habitantes até pensaram que o apocalipse tinha começado como a infestação de rãs descritas no Velho Testamento sobre o Egito. Mas os cientistas, como sempre, deram um jeito de tranquilizar a todos, afirmando que não há nada de anormal em uma chuva de aranhas. Você entraria nessa chuva para se molhar? Apesar de serem considerados raros devido ao tamanho do nosso planeta e à proporção que ocorrem, alguns fenômenos semelhantes acontecem por todo o mundo. Por exemplo, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e também no Brasil. Um exemplo é o que acontece em algumas dessas regiões entre os meses de maio e agosto, quando as aranhas recém-nascidas, e elas são muitas, sobem nas árvores e formam uma estrutura que lembra uma espécie de paraquedas com suas teias. Depois disso, acontece que as rajadas de vento da época simplesmente as pegam e as fazem flutuar em volta dessas regiões. Isso acaba explicando como algumas aranhas se espalham de um território para outro, mesmo em distâncias que elas normalmente não fariam de forma voluntária. Acredite,
Não é tão fácil viajar de uma floresta a outra por conta própria quando se tem o tamanho de um grão de feijão. Vamos falar agora de outro fenômeno natural raro que também pode assustar as pessoas. Só que ao invés de aranhas e peixes, agora falaremos sobre sangue no céu. Imagine que você está saindo de sua casa e, de repente, percebe que está caindo sangue do céu ao invés da água comum da chuva. Eu sei, isso parece novamente alguma cena de um filme de terror ou jogos de videogame. Mas acontece que isso é algo bem real, e acontece pelo menos uma vez ao longo dos anos em uma determinada região do mundo, e as pessoas desse local as chamam de chuvas vermelhas. É claro que apesar da semelhança, o céu não está realmente sangrando, e sim despejando um tipo de água com uma cor muito peculiar. Apesar dessa dedução óbvia, toda vez que a chuva acontece, um grande debate sobre sua origem e o conflito com as crenças das pessoas acontece. Para se ter ideia, algumas pessoas dizem que a chuva fica com essa coloração vermelha por causa da explosão das pedras espaciais que todos os dias caem no planeta Terra. Essa teoria espacial fortalece também a opinião daqueles que garantem que as partículas de cor vermelha que se misturam na chuva são nada mais nada menos que células extraterrestres vindas de outros sistemas solares. No entanto, os pesquisadores sérios colocam um ponto final em todas as especulações e crendices, e todas as vezes que a chuva volta, eles precisam apresentar novamente as explicações lógicas sobre os motivos de ela ter esse tipo de coloração. Vamos pegar, por exemplo, a chuva de sangue que cai sobre uma região da Índia que possui um bom histórico a respeito. No ano de 2001, pesquisadores e cientistas observaram uma chuva de sangue que assustou bastante os moradores de uma vila, mas logo chegaram à conclusão de que a cor daquela água só surgia por causa de resíduos de algas marinhas durante o processo de evaporação. Assim, esses resíduos foram levados à atmosfera durante o processo natural da formação da chuva e depois acabaram sendo absorvidos pelo fenômeno de precipitação. Outro exemplo claro é a chuva de sangue que desabou em uma região de um belo país chamado Sri Lanka, no ano de 2012. Apesar de aquele ter sido um ano em que muita gente estava com medo do fim do mundo por causa do famoso calendário maia, a verdade é que nessa chuva de sangue também foram encontrados muitos vestígios de algas que foram responsáveis por sua coloração atípica. O interessante nisso tudo é que existe também um tipo de chuva de sangue que cai sobre o velho continente europeu, mas sua explicação lógica possui outro fator responsável, a mistura entre água e poeira vermelha. A dinâmica desse processo é bem interessante, pois, para que a chuva de sangue se desloque até a Europa, um vento potente precisa se formar no norte da África e transportar para regiões bem altas do céu a poeira que viajará rumo ao velho mundo. E só depois de chegar ao céu dos países europeus e encontrarem frentes frias é que essas poeiras produzirão uma mistura que resultará na chuva de sangue europeia. Agora vamos viajar até a Indonésia e descobrir outro tipo de chuva estranha que alguns habitantes desse belo país enfrentam por causa da atividade de seus vulcões. Isso acontece quase que em uma frequência diária. A Indonésia é um país no sudeste da Ásia que frequentemente sofre com abalos sísmicos, especialmente por causa dos mais de 130 vulcões ativos que existem na região que é formada por diversas ilhas. Entretanto, no início do 2014, os moradores da ilha de Java viram algo que nunca tinham presenciado antes. Quando acordaram para mais uma manhã de trabalho, deram de cara com suas ruas e casas completamente cobertas por cinzas. Naquela ocasião, um dos vulcões ativos da ilha entrou em erupção e despejou uma coluna de cinzas tão grande que cobriu quase toda a superfície do lugar. Os habitantes da ilha disseram que nunca tinham testemunhado nada parecido com isso e nem mesmo escutado qualquer coisa semelhante de seus antepassados. Essas cinzas caíram sobre as pistas dos aeroportos e interromperam totalmente o tráfego aéreo e as decolagens e pousos na região. Para se ter ideia da gravidade disso, basta saber que muitas casas chegaram a desmoronar por causa do peso dessas cinzas. Essa chuva de pura incineração caiu por toda a cidade de Surabaya e a cobriu com uma grossa camada de fuligem. Infelizmente, como se repetiu no ano de 2021 na mesma ilha, essa chuva estranha acabou custando vidas. Certo, vamos descer um pouquinho mais no globo terrestre e retornar àquele país cheio de extremos chamado Austrália. Não é necessário nem repetir que as pessoas e os animais dessa ilha no fim do mundo vivem no nível mais difícil do jogo chamado natureza, não é mesmo? Se você ainda não está convencido disso,
saiba que no início do ano de 2018, a temperatura da atmosfera desse país alcançou níveis absurdos, e enquanto os habitantes tentavam aliviar o calor com muito sorvete e banhos de água fria, além da proteção de um ar-condicionado, os animais infelizmente não tiveram para onde escapar. E foi assim que os morcegos começaram a cair do céu em mais uma estranha tempestade. Ficou bem evidente que estes animais não estavam conseguindo sobreviver ao calor extremo que tinha alcançado incríveis 47 graus Celsius. Segundo os meteorologistas e cientistas locais, mais de 1.000 morcegos sucumbiram ao calor anormal, e isso fez com que eles despencassem do céu como gotas de chuva. Triste, não é mesmo? Então vamos falar de um fenômeno que não envolve o sofrimento de animais, mas, acredite, isso que estamos falando não tem relação alguma com os processos naturais que costumamos ver. Na verdade, o que estamos vendo agora é obra do homem. O que você vê é a destruição do primeiro veículo de transferência automatizado do mundo, conhecido pelo mesmo nome de um escritor clássico de ficção científica chamado Jules Verne. O lançamento desse veículo ocorreu no início de março do ano de 2008. O veículo carregava meia tonelada de alimentos, centenas de peças de reposição e muitas roupas para a Estação Espacial ISS, além de muitos outros suprimentos necessários como oxigênio e combustível. Essa missão foi um grande sucesso, mas esse tipo de aeronave de carga não foi projetado para existir e ser usado por muitas vezes. Por isso, no dia 29 de setembro daquele mesmo ano, a nave entrou na atmosfera da Terra e começou o processo calculado de desintegração. Essa destruição planejada foi um dos mais incríveis espetáculos testemunhados. Os destroços da nave desabaram de uma altura de 120 mil metros e depois emergiram no Oceano Pacífico a alguns milhares de quilômetros da costa leste da Nova Zelândia. A grande pergunta que fica é: quantas pessoas que olhavam para o céu naquele instante em busca de uma estrela cadente para fazerem um pedido foram surpreendidas com uma linda bola de fogo se arrastando pelo céu? A verdade é que a maioria das pessoas não possui o hábito de olhar para o céu, e por isso muitos fenômenos passam despercebidos. Um desses fenômenos é a geleia estelar. Trata-se de uma substância misteriosa que as pessoas acabam percebendo somente na grama ou nas árvores, em diversos cantos do mundo. A primeira vez que esta substância foi mencionada por alguém foi em meados do século XIV e ninguém ainda conseguiu descobrir de que canto escuro do universo ela vem. É claro que muitas pessoas acreditam que a geleia das estrelas pode ser algum tipo de sinal enviado por extraterrestres de estrelas distantes, numa tentativa de fazer contato e nos dizer alguma coisa. Além disso, alguns acreditam que esse fenômeno realmente se trata de algum tipo de matéria orgânica que surge em uma espécie de nuvem feita de moléculas, e que essa mesma nuvem flutua no espaço por distâncias imensuráveis. Mas apesar dessa teoria intergaláctica ser muito tentadora e fascinante, a explicação mais provável pode estar aqui mesmo na Terra. Ao que parece, essa geleia especial na verdade é a parte dos órgãos internos dos sapos e rãs que as aves não conseguem digerir depois de devorá-los. Por isso, essa estranha chuva acaba gerando tanta confusão e especulação sobre sua origem. Nada ainda foi provado a respeito disso. E agora sim chegou a hora de mostrar algo que caiu do céu que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. Trata-se de um tubarão que despencou do céu diretamente no pátio de um edifício residencial. Sim, se você teve a oportunidade de ver a matéria na TV sobre isso, certamente você ficou chocado com a situação em tempo quase real. O tubarão em questão era um filhote menor do que a palma da mão de uma pessoa adulta. As crianças que brincavam no pátio desse edifício residencial viram quando uma ave largou o pequeno predador enquanto voava por cima de suas cabeças. Achou estranho? Imagine agora uma chuva de iguanas. Sim, isso aconteceu na Flórida, e assim como nós, os moradores desse belo estado ficaram impressionados. Apesar do burburinho, a explicação acabou sendo mais lógica, pois na verdade, as iguanas não estavam despencando do céu, e sim das árvores da região. Pode até parecer que elas já estão mortas ao caírem, mas na verdade elas foram congeladas. Como estão acostumadas a viverem em locais quentes como é a Flórida, a mudança drástica e inesperada de temperatura fez com que o sangue que circulam nas veias desses animais perdesse o calor e consequentemente elas perderam a capacidade de movimentarem seus membros. Assim, as criaturas começaram a cair das alturas como uma autêntica chuva de répteis, e tudo isso aconteceu graças à capacidade que elas possuem de desacelerar seu próprio metabolismo para suportar o tempo extremamente gelado.
A partir do momento em que o clima voltou ao normal, elas simplesmente reagiram e voltaram a caçar insetos, seguindo suas vidas selvagens. Quanta coisa interessante e bizarra pode chover, não é mesmo? Alguma vez você já esteve diante de algo parecido? Deixe seu testemunho nos comentários. E se você gostou dessas incríveis histórias, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!